Então a gente vai falar um pouco da automação, da navegação autônoma, utilizando a aprendizagem de mercado. Bom dia, meu nome é Leonardo e eu vou falar para vocês agora sobre a navegação autônoma. Então, o que é a navegação autônoma? Ela se preocupa com a criação de robôs que possam se deslocar sem auxílio externo, sem precisar de uma pessoa para poder conduzi-los. Então, por exemplo, imagine que bom seria se todos os carros do mundo fossem dirigidos sozinhos, você não precisaria dirigir seu carro. Só um pequeno exemplo, vou falar mais disso posteriormente, algumas utilidades da navegação autônoma. Exploração interplanetária. Nós nunca conseguimos mandar uma pessoa para outro planeta. Então nós mandamos robôs para fazer isso, mas claro, o robô tem que se virar nos planetas. Ele não vai ter ninguém, caso conserte, ele vai precisar fazer tudo o que ele precisa sem ter alguém para guiá-lo. Até porque o tempo que leva para mandar uma informação para o robô, por exemplo, siga reto, daqui da Terra até Marte é um tempo muito grande, não valeria a pena. Então precisamos de um robô que consiga fazer isso sozinho. Substituição da condução humana em estradas. Os humanos são passíveis de erro, tanto é que 75% dos acidentes automobilísticos no Brasil são por falha humana. Um robô, claro, bem programado, não vai cometer erros, então a gente conseguiria reduzir ao máximo esses riscos de acidente. E outras coisas, pessoas que não têm condições de conduzir, têm algum, por exemplo, deficientes visuais, vão poder agora se deslocar sem precisar do auxílio de outra pessoa para fazer isso. Além de aumentar a capacidade de tráfego, porque os carros podem ficar bem mais próximos do outro, porque a resposta de frenagem é muito maior do que a resposta de uma pessoa. Então, por exemplo, começar falando dos seus precursores. O Firebird 2 é um carro conceito da GM, em que ele continha um sistema baseado em um fio que ficava na estrada. A estrada mandava sinais para o carro para ele saber para onde ele teria que ir. Então, foi um dos primeiros conceitos do carro autônomo que temos. Fala um pouco dos rovers. Os rovers são robôs que foram feitos especialmente para se deslocarem de locais que sejam de difícil acesso, como por exemplo, Marte. Os rovers da NASA são lançados para Marte, para poderem estudar o solo, como no caso do rover Opportunity. Estuda o solo marciano para poder detectar possível presença de água e detectar também o estudo do solo mesmo, o material presente. No caso, o Opportunity foi lançado especialmente para uma cratera, porque no local de uma cratera, um asteroide colidiu ali. Então tem detritos desse asteroide, e é uma coisa muito importante para o entendimento do universo. O Curiosity, outro rover da NASA, que foi lançado para Marte em 2011, 26 de novembro de 2011, chegou em 2012, em que detectava indícios de micro-organismos. Então ele tirava fotos microscópicas para poder detectar se há algum elemento relacionado ao carbono, alguma estrutura carbônica, para poder ter algum indício que poderia ter havido vida ou mesmo haver vida em Marte. E há uma questão ética com relação a esse robô, porque no caso, se ele detectar que realmente há vida em algum local, ele não é autorizado a ficar nesse local, porque mesmo esse robô, ele pode conter germes da Terra, micro-organismos terrestres. Esse micro-organismo pode parasitar e destruir o ecossistema no local que ele possa vir a encontrar em Marte. Então, mesmo com nossa tecnologia de limpeza, a gente não consegue tirar todos os micro-organismos. Vou falar também do sistema Park Assist, que já é presente em alguns carros, também já pode ser comprado no Brasil, em que ele basicamente faz a baliza, te ajuda a fazer a baliza de forma muito mais fácil, porque ele gira o volante para você. No caso, o sensor detecta a presença de uma possível vaga que ele consiga se deslocar. Então, por exemplo, ele fica vindo da área, até outra, até ver que é um local que ele possa estacionar. Quando você para, ele gira o volante para você, mas você tem que acelerar ele. Para dar ré e tal, você tem que acelerar, mas ele gira o volante para você. Por isso, ele te dá as instruções bonitinho e tal, mas já existe e já é aplicado. Só que algumas pessoas não gostam porque ele é um pouco lento para fazer isso. É muito mais rápido uma pessoa que já saiba fazer, realizar a tarefa, mas para quem não sabe, para quem tem alguma dificuldade em relação à baliza,
bem útil. Vou passar. Agora o carro do Google. Esse carro é um dos pioneiros também na navegação autônoma e já está andando. O Google faz testes na Califórnia, nas ruas da Califórnia, com o carro do Google. Ele consegue computar até 1 GB por segundo de dados, com todos os sensores que ele apresenta. E esse daqui é a visão do carro, com todos os sensores, radar que ele tem, é isso que ele basicamente enxerga. Questão de farol, de pedestre, questões das leis de trânsito. Realmente é um grande desenvolvimento para a tecnologia e vai ser muito útil para a população e... Peraí, tem um videozinho, vai mostrar um videozinho, por favor. Das pessoas olhando o carro do Google, dirigindo sozinho e tal. Foi uma experiência que fizeram, o pessoal vendo, o pessoal que, por exemplo, não poderia conduzir, esse homem, por exemplo, é deficiente visual, pode ser conduzido pelo carro, de maneira muito útil. Então o carro seria uma coisa muito bem avançada, seria ótimo para a população e... Ops! É preciso ter cuidado, porque ainda está em desenvolvimento, ainda está em testes. Por exemplo, no caso desse acidente, o carro se deslocou para a faixa da direita, para poder fazer curva à direita depois, só que tinha um canteiro com areia. Então ele foi voltar para a faixa da esquerda, só que o ônibus estava atrás dele e começou a acelerar, a partir do momento que ele deslocou para a direita. E o carro não percebeu que o ônibus não ia dar passagem para ele voltar para a esquerda, então acabaram se colidindo. Mesmo uma pessoa que estava dentro do carro, porque eles fazem testes, uma pessoa dentro do carro, ela não achou que o ônibus ia frear, mesmo a pessoa que estava no carro. Então, o algoritmo precisa prever isso, no caso de alguém que não dê passagens, que faz parte do cotidiano do trânsito. Alguns problemas da navegação autônoma, no caso de veículos autônomos, especificamente, a responsabilidade legal por trás disso. Quem é responsável por um acidente? É o dono do carro? A marca que criou o carro? É preciso definir isso muito bem. Alterar a legislação para que se possa adequar os carros serem andados, os carros andarem nas ruas, e tem algumas pequenas, mais complexas questões éticas. Por exemplo, no caso de um acidente iminente, na iminência de um acidente, o carro perceber que irá atropelar uma pessoa. Ele pode desviar, mas se ele desviar, ele vai bater numa parede e pode acabar matando a pessoa que está dentro do carro. O que ele faz? Ele tem que decidir atropelar? Ele tem que decidir desviar e talvez matar a pessoa que está dentro do carro? Complexo. Será que o dono do carro pode escolher isso? O dono do carro vai escolher uma marca que prefere atropelar uma pessoa? É uma coisa muito complicada, mas precisa ser definido também. E alguns exemplos, eu peguei um exemplo da Unicamp, do professor Virginio Paquilo. Está presente aqui hoje? Está perguntando? Não? Tudo bem. Também Olmer Garcia, que criaram esse carro autônomo, que utiliza um sistema híbrido, que utiliza GPS e câmera para poder se identificar e identificar o que está ao redor deles. Um exemplo da USP de São Carlos, que fizeram um caminhão autônomo, o primeiro caminhão autônomo da América Latina, que tem como objetivo os condutores, motoristas de caminhões, muitas vezes eles precisam percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Então não tem tanto tempo para dormir, para comer. Fizeram isso para que o caminhão pudesse se autodirigir enquanto a pessoa dorme. E quando chegar em um local complicado, como por exemplo ruas de cidades, o condutor ia voltar a dirigir ele, mas no caso de estrada, que você só segue reto, o caminhão daria conta disso, evitaria o desgaste, evitaria a fadiga. E o último exemplo que eu peguei também da Unifei, que também utiliza uma câmera para identificação e que eles pretendem usar para agricultura, no caso de máquinas agrícolas, para que elas possam se deslocar sem precisar de condutores e realizar todas as atividades sozinhas. Agora, eu vou falar um pouquinho do nosso grupo agora. Bem, como foi apresentado no começo, nós somos um grupo de alunos de graduação interessados em robótica. A gente não é limitado a nenhum curso, qualquer pessoa interessada pode fazer parte. A gente tem alunos da computação, elétrica, já teve alunos da física, matemática. Então, variados os alunos, basta ter um interesse. E a gente tem diversos projetos. Aqui tem alguns dos que a gente desenvolve, que é da luta de sumo. A gente
seguidor de pista, o drone também, futebol very small, que são jogadores pequenos, o SEC, que é aquele kit educacional da LEB, e também temos um projeto social, que é a gente levar a robótica para alunos de escola pública, para divulgar mesmo o que é robótica, dar uma visão de universidade para eles. E o nosso grupo é extracurricular da FEM, e basicamente é isso. Aqui tem só... Aqui tem os nossos contatos, nosso site, o e-mail, página do Facebook. A gente vai colocando coisas sobre os nossos projetos, quem quiser acompanhar. E agora é só o labirinto do Shannon. Bom, vou falar um pouco dos experimentos que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer lá fora daqui a pouquinho. Vou explicar. O Shannon realizou um experimento em que ele usou um pequeno bonequinho chamado Teseus. Esse daqui é o labirinto. Esse daqui é o Teseus. Um pequeno ratinho que tinha um imã dentro. E que nesse labirinto... Qual que é o botãozinho? Não sei qual é, tudo bem. Mas nesse labirinto, por tentativa e erro, o ratinho que tinha um imã debaixo dele, debaixo do labirinto tinha uma espécie de braço mecânico que podia deslocar esse ratinho. Toda vez que ele encostava na parede, um sinal era mandado do ratinho, em que percebia que não há espaço para ele passar por ali. Então, qual que é o algoritmo do Shannon? No caso, tem aqui detalhado o algoritmo dele. O ratinho começava, tentava ir para um lado. No caso, por exemplo, a gente usou o nosso experimento ali para a esquerda. Se ele não consegue ir para a esquerda, vai para frente. Se não consegue ir para frente, vai para a direita. Se não consegue nenhum dos dois, volta. E nisso ele ia percorrendo todo o labirinto até achar a saída. Tendo achado a saída, ele já tem decorado, ele aprende qual é a saída dele. Então, a próxima vez que você colocar, o ratinho vai seguir diretamente para a saída. Só que tem uma coisa diferente dessa, porque esse é o algoritmo normal, que pode ser facilmente encontrado na internet, que é facilmente implementado. Além disso tudo, se você mudar o labirinto, o Shannon consegue fazer que o rato, ele percebeu que o lugar que ele já passou foi alterado, e nisso ele vai tentar achar novamente o caminho da saída. Se por acaso, nessa nova tentativa, ele chegar num ponto, ele reconhecer que está passando por um local que ele já passou, que ele sabe a saída, ele vai executar de novo o processo de sair, que ele já sabe. Ele vai seguir diretamente para a saída, porque ele já sabe como fazer a partir dali. Então, por exemplo, aqui, supondo que ele começou daqui, ele vai tentar ir achando saída e tal, chegou aqui, beleza, ele vai seguir exatamente para a saída. Aí se você mudar a saída, colocar um labirinto, colocar uma barreira aqui, por exemplo, que ele teria passado por aqui, vai tentar achar de novo, chegou aqui, opa, eu já sei como sair daqui, porque eu já passei por aqui. Vai fazer exatamente isso. Esse é o experimento que a gente vai fazer aqui fora, e no lugar do Teseus, a gente vai usar o 3Pi, que é um robôzinho que tem um sensor infravermelho, tem 5 sensores infravermelhos debaixo dele, que a gente vai usar, ao invés de um labirinto com paredes, nossa reprodução vai ser um labirinto com linha. A passagem dele vai se dar por uma linha. A linha preta é o local que ele pode passar, e a linha branca seria o local onde ele não pode passar, que seria a representação da parede. E, bom, por enquanto é isso. A gente vai fazer experimentos lá fora. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer pra gente, antes de nos ficarmos para fora. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Muito bom estar aqui. Foi ótimo para todos nós. Alguém teria alguma pergunta para realizar, fazer? Não, bem, então acho que a gente nós poderemos nos deslocar lá para fora e iremos fazer a apresentação. Por favor.